Salut todo mundo, eu sou Adir Ferreira e hoje temos um texto bem bonitinho para a gente praticar em francês e se chama Un monde miniature, um mundo miniatura, que é um neto que vai visitar o avô que coleciona esses trens em miniatura, d'accord? Lembra de ver todas as vantagens do Clube Francês Autêntico, nosso grupo exclusivo. As informações estão aqui na descrição do vídeo e a gente já vai começar. Então nós começamos aqui, ó. Tu vas de nouveau, você vai novamente, regarder les petits trains, olhar os pequenos trens, os trenzinhos. J'entends encore, eu ainda ouço, la voix moqueuse, a voz que tira sarro, que fica provocando, de Charlène, ma sœur. Da Charlène, minha irmã. C'est vrai, é verdade. Je vais de temps à autre, eu vou de temps à autre, de vez em quando, voir mon grand-père Francis, ver, aqui também pode ser visitar, o meu avô Francis, que é modelista, que cria maquetes. Passionné par les trains au modèle réduit, apaixonado por os trens em modelos reduzidos, em miniaturas. Il a consacré une petite pièce de son appartement. Il a consacré, ele separou um pequeno cômodo do seu apartamento pour ses réseaux miniatures, para as suas miniaturas em rede. C'est lorsque je sonne à sa porte, é quando eu toco a campainha na sua porta, que me revient cette phrase, que me vem novamente esta frase, essa aqui de cima, tá? De Charlène, son ton narquois, seu tom sarcástico, et son air moqueur, e seu ar debochado, un peu comme si regarder défiler les trains miniatures, un peu comme, um pouco como, se regarder défiler, olhar desfilar, passar, les trains miniatures, os trens em miniaturas, était réservé, fosse reservado aux gens stupides, para as pessoas estúpidas ou burras. C'est encore à cela que je réfléchis, é sobre isso ainda que eu estou pensando, lorsque mon grand-père m'ouvre la porte, quando o meu avô abre a porta para mim. Grand-père est souriant, ele é sorridente, ele está sorrindo. Non, assurément, il n'est pas stupide. Com certeza ele não é estúpido, não é burro. C'est, à mon avis, na minha opinião, un homme bon, um homem honesto, intelligent, inteligente, et qui sait apprécier la vie, e que sabe apreciar a vida, viver a vida. Oui, mais, sim, mas, regarder les petits trains, olhar os trenzinhos, c'est réservé aux enfants, está reservado às crianças, é coisa de criança. Pense-t-on, pensa-se, as pessoas pensam. Alors que grand-père n'est plus un enfant depuis longtemps. Então que o avô não é mais uma criança há muito tempo. Je m'avance dans la fameuse pièce. Eu me encaminho para o famoso cômodo où sont installés les réseaux miniatures de grand-père, onde estão instaladas as redes de miniatura. Aqui redes são os trilhos, tá? Do meu avô. Tout de suite, de repente, em breve, mes yeux brillent d'admiration, meus olhos brilham de admiração, devant une machine à vapeur, diante de uma máquina a vapor, tractant un wagon, puxando um vagão. Tracter aqui pode ser também rebocar um carro, tá?
sur une petite voie, numa pequena via ferrée, então num pequeno trilho, bordé d'arbres, rodeado de árvores, et de prés, e de campo, e de prados. Olha só, aqui é pré, não é pré, tá? Et de prés. Attends-moi un moment. Me espera um momento, lance mon grand-père Francis. Lança meu avô Francis. Il revient au bout d'une minute. Ele volta dali a minuto. Regarde ma dernière acquisition. Olha a minha última aquisição. Une locomotive de manœuvre. Uma locomotiva de manobra. Il me présente une petite locomotive reproduite à la perfection. Il me présente une petite locomotive, uma pequena locomotiva, reproduite, então reproduzida, feita à la perfection, à perfeição. Toute verte, toda verde, avec de bandes jaunes, com os lados amarelos. Son gros capot, o seu grande capô, couvre un énorme moteur, cobre um enorme motor, entouré d'un garde-corps, circundado por parapeito. La petite cabine est garnie de minuscules vitres. La petite cabine, então a pequena cabine, é garnie, está enfeitada, ela tem de minuscules vitres, de minúsculos vidros, munis, equipados d'essuie-glace, de limpador de para-brisa. Il me fait remarquer, ele me faz observar, ele me chama atenção para la petite plaque signalétique, para a pequena placa de sinalização do l'engin, dessa máquina, comme sur les vrais modèles, como nos verdadeiros modelos, ainsi que la qualité de tous les détails, tanto quanto a qualidade de todos os detalhes. Un seul regret, uma só tristeza, um só arrependimento. Les phares ne s'allument pas. As luzes não acendem. Je contemple, eu fico contemplando, olhando com atenção, fasciné, fascinado, ce petit bijou, essa pequena joia. J'apprends que la machine est surnommée yo-yo. J'apprends, eu aprendo, que la machine est surnommée, que a máquina tem nome de yo-yo, à cause des multiples allers et retours, por causa das múltiplas idas e vindas qu'elle effectue dans les gares, que ela efetua, que ela faz nas estações. Puis, je regarde de nouveau les trains rouler. Então, eu olho novamente os trens andarem. Je m'émerveille, eu me maravilho, devant ce monde miniature, diante desse mundo miniatura. Les voies ferrées bien entretenues, então os trilhos bem cuidados, le champ avec son petit tracteur immobile, o campo com o seu pequeno trator imóvel, le petit chemin bordé d'arbres, o caminhozinho, o sendeirozinho bordé, cheio, circundado de árvores, avec ses deux promeneurs, com seus dois passeadores, duas pessoas passeando. Mon grand-père a créé de la beauté. Meu avô criou a beleza. De l'art, arte, comme il dit, como ele diz. Bien sûr, é claro, ce n'est pas le genre d'art que l'on peut voir dans les musées. Ce n'est pas le genre d'art, não é o tipo de arte que l'on peut voir, que a gente encontra, que a gente vê nos museus. Ce qui est bien dommage, o que é realmente uma pena. Mais peut-être un jour, qui sait, mas talvez um dia, quem sabe. Il a créé un tout petit monde à lui, ele criou um mundo bem pequenininho para ele, un peu à son image, um pouco à sua imagem. Et tout cela
Isso tudo, il le partage. Ele compartilha. C'est son talent. É o seu talento. Alors, então, regarder les petits trains, olhar os trenzinhos, en être fasciné, estar fascinado por isso, ou on. Oui, bien sûr, é claro. Cela n'a rien de stupide. Isso não tem nada de estúpido. Et d'ailleurs, e além disso, quand le monde sera trop dur, quando o mundo for duro demais, difícil demais, j'irai encore une fois, eu irei ainda mais uma vez, m'émerveiller, me maravilhar, devant celui qui a créé mon grand-père Francis, diante disso que criou o meu avô Francis. Então, que o meu avô criou. Et cela me fera du bien. E isso me fará bem. Beaucoup de bien. Muito bem. Então, esse foi nosso texto bem bonitinho de hoje. Lembra de ver as vantagens do Clube Francês Autêntico. O link está na descrição. E a gente se vê em breve. On se voit.